Glória a Deus. Eu queria, então, já vigiando com o sinal vermelho, que você abrisse a palavra no primeiro livro de Reis, no capítulo 11. Obrigada, irmã Jacineia, por me chamar mais uma vez, missionária Ana Martins. Eu gosto muito desse trabalho. E fico feliz de estar aqui com vocês também. Primeira Reis, capítulo 11. Eu vou falar de Salomão. A minha palestra é o impacto da nossa genealogia em nós. Esse assunto pode ser abordado por vários estudos de casos dos personagens bíblicos. Eu gosto sempre de fazer a partir dos personagens bíblicos. São vários que nós podemos usar para dar respaldo e fundamentação nessa palestra, mas hoje, pela primeira vez, eu vou falar de Salomão. Eu gosto de usar Jacó, mas Jacó é um caso profundo. Mas eu vou falar de Salomão. Talvez eu fale também de Jacó ou de Davi. Sei lá, vamos ver. Ora, primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. E estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Amados, a gente vê o texto dizendo que Davi, ele foi reto e que ele serviu o Senhor com retidão e que Salomão não andou no mesmo caminho que Davi. O texto é maravilhoso quando diz assim que Davi seguiu o Senhor em todos os seus caminhos, exceto no caso de Urias, o Eteu. E o Senhor, ele é maravilhoso porque ele não desconsidera tudo que Davi fez por causa de um erro. Ele não diz que Davi não prestava por causa de um erro. Diz que ele foi reto em tudo, exceto nesse caso. E isso é muito bom, porque às vezes nós jogamos uma pessoa fora por causa de um erro. E nós destruímos anos e anos de coisas boas por causa de momentos de falhas. O caráter do nosso Deus não é assim, e é maravilhoso. Davi, ele cometeu um erro, porque o coração dele não soube lidar com o seu desejo, o seu próprio desejo. Ele não soube lidar com a atração, ele não soube lidar com a carência. E o que eu diria que impacta muito as gerações é o comportamento de um pai, a semeadura de um pai, a fraqueza de um pai. Se aquilo não for tratado do jeito que tem que ser, vai deixar legados, vai deixar as consequências. É esse legado que a gente acaba arrastando na nossa vida. Esse legado, ele vem de forma espiritual, vem de forma emocional ou de forma social. O pior é espiritual, porque tudo acontece primeiro espiritualmente. Davi, ele caiu em adultério e por causa disso ele se tornou um assassino, mas um abismo puxou o outro, ele matou Urias porque ele estava tão enrolado no adultério que para esconder o adultério ele acabou tendo que esconder através de outro pecado. É aquilo que a palavra diz, um abismo chama o outro. Por isso que, imediatamente, quando tem um pé preso em uma situação, tem que tratar aquela situação, porque senão será puxado para situações piores.
E só que Davi, ele caiu por carência. Mas o pior pecado é o pecado de idolatria. As pessoas não têm noção o quanto que o pecado de idolatria, ele aborrece o coração de Deus. Davi, ele teve a carência e teve a falha dele, mas ele nunca desviou o coração do Senhor para servir outros deuses. Ele nunca traiu o Senhor com outros deuses. Ele amou e foi fiel ao Senhor. O pior pecado é o pecado de idolatria. E onde é que o pecado de idolatria atinge o coração de Deus? Nós fomos feitos para Deus. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Nós somos do particular tesouro de Deus. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nós fomos feitos para sermos idênticos a Deus e nos identificarmos com Deus. Quando alguém escolhe um ídolo, esse alguém está dizendo para Deus: eu não quero me identificar contigo, eu não quero ser imagem e semelhança sua, eu não quero ser seu filho, eu não quero pertencer a ti, eu não quero ser para a tua glória, eu te rejeito. E quando essa pessoa escolhe um ídolo, ela está deixando de adorar o Criador para adorar a criatura. Acontece que atrás de cada ídolo existe um poder espiritual de sedução, onde o inimigo quer justamente roubar de Deus, tirar a glória de Deus e quer justamente afetar o coração de Deus. Então o diabo está por trás de cada ídolo, de cada idolatria. O Salmo 115, ele vai dizer que as pessoas se tornam iguais, elas se tornam iguais aos seus ídolos. Isso significa, se você quiser ler comigo, no Salmo 115, verso 8, você pode ir lá, se você quiser, vamos ver, Salmo 115, verso 8. Acho assim, importante isso, porque às vezes a pessoa não entende o quanto a idolatria impacta a sua família. E hoje nós temos um bando de crente racional que fica criticando quando nós fazemos batalha espiritual, quando nós fazemos libertação, e eles ficam falando coisas como se não existisse uma influência de idolatria nas famílias. Só que quem trabalha com libertação sabe que tem. Eu poderia contar vários casos aqui. O Salmo 115, no verso 8, diz assim, antes ele vem falando dos ídolos, que tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheiram. Mas no verso 8 vai dizer assim: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Então, essa semelhança, veja bem, deixa, como dizem alguns pastores, deixa Deus falar o teu coração. Amém? O que o Senhor falou, façamos o homem a nossa imagem, semelhança. É para ser imagem e semelhança de Deus. Todo o segredo da cura e da libertação é você viver buscando cada dia mais ser desconstruído na sua natureza terrena e ser revestido da natureza de Deus. Porque no princípio era esse o propósito. Que sejamos a imagem e semelhança de Deus. Por isso, quando um crente está dentro da igreja e está distante da imagem e semelhança de Deus, ele não entendeu nada. Porque a reconciliação, a restauração, está buscando o que estava perdido, é nos levar de volta à imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? O maior objetivo, o maior propósito da vida do crente é cada vez mais estar indo na direção do propósito principal, é que sejamos a imagem e semelhança de Deus. Então, estar dentro da igreja, ser pastor, ser líder, estar distante da imagem e da semelhança de Deus, significa que a pessoa não entendeu nada de evangelho. Ok? E hoje nós temos que ser, como o apóstolo Paulo disse, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a gente só deve imitar alguém que imita Cristo. Então, Cristo é o modelo. Então, eu tenho que buscar a cura e a minha libertação como? Despojando desse velho homem sequelado, que é a herança do primeiro Adão. O primeiro Adão trouxe como legado para toda a humanidade todas as marcas, sequela, cadeia, prisão, cativeiro. O primeiro homem, ele é o culpado, por causa da desobediência, de nós termos legados que nos incomodam, que atrapalham a nossa vida. Mas com o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, ele chega para nos remir de todas essas coisas. Então, quanto mais eu me aproximo do caráter de Cristo, menos sequela, menos adoecimento, menos opressão, menos cadeia eu vou tendo na minha vida. Amém? Porque todo tipo de demônio se aloja na mente e no coração. Se a minha mente e o meu coração está parecendo com a mente de Cristo e o sentimento está cada dia mais parecido com o sentimento de Jesus, não tem onde o demônio morar, tem? Então, cura e libertação tem a ver com o despojar da velha criatura e se revestir dessa nova criatura.
Então, às vezes, nós queremos uma ideia complexa de cura e libertação. Às vezes, a gente gosta de coisa muito complexa para entender o que é cura e libertação. Mas o impacto na vida que vai te gerar cura e libertação é você deixar que o Senhor te leve para o processo de desforma, de tirar das formas da natureza terrena e te leve cada dia mais, através da modelagem do Espírito Santo, te deixar uma pessoa cada vez mais parecida com o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque a iniquidade é o que vai ser visitada de geração em geração, até a terceira e quarta geração. E o que é iniquidade? A iniquidade é a tendência para o mal. A iniquidade tem a ver com o contrário de retidão, de retidão. Porque a equidade é ser reto. O caminho do Senhor é reto. Os planos do Senhor são planos de retidão. Então, tudo que é do Senhor é justo e reto. Balança justa. E o que é iniquidade? É tudo aquilo que não é reto. E serpente vem disso. Serpentear. Porque é aquilo que está reto e a serpente não faz caminho reto. Ela vem serpenteando. É isso que o diabo faz. Ele nos leva a não andar por caminhos retos, mas ele nos leva a perverter os caminhos do Senhor. Pela versão, né? O Senhor nos dá uma declaração e o inimigo nos provoca a ter a nossa própria versão das declarações do Senhor e fazer do jeito que a gente quer. Isso é perverter. E aí você vai ver que o Salomão, ele era um homem sábio. Ele é um homem que aprendeu com o pai dele. Todo o livro de Provérbios, ele traz esse legado do pai. Ele fala sobre a sabedoria de uma forma maravilhosa. Quem ensinou Salomão a valorizar a sabedoria foi o pai dele. Ele diz o tempo todo que o pai Davi, falava o tempo todo, procura sabedoria, procura conhecimento, procura inteligência. Então, Davi tinha um amor pela sabedoria. Quando chegou o momento dele reinar, ele falou assim, eu vou orar e vou pedir sabedoria. Quando ele pediu sabedoria para fazer um governo abençoado, o Senhor se agradou tanto daquele pedido, porque o pedido dele tinha a ver muito mais com o povo do que com ele mesmo, porque Deus ama quando a nossa visão é sobre nós e não sobre eu, porque toda vez que pensamos em nós, estamos pensando em Deus. Quer ver uma pessoa que é parecida com Deus é quem pensa em nós. Toda pessoa que pensa em eu está com a tendência maligna, um princípio maligno, porque tudo que é do diabo pensa muito em eu, é muito egóico. E toda vez que pensamos em nós, estamos pensando no Pai Nosso, amém? E deixa o tempo todo pensar em nós. Como Salomão pensa em nós, o Senhor se agrada e dá até o que ele não pediu. Então, o que acontece? Salomão pediu ao Senhor sabedoria, mas tinha uma coisa dentro de Salomão que era tipo assim, uma coisa que minava tudo de bom. Ele era carente. Por que ele era carente? A Bíblia está dizendo que ele caiu com as mulheres não é por causa da carne, no sentido sexual, de querer usar aquelas mulheres. A Bíblia está dizendo que Salomão se apegou, ele tinha dependência emocional, ele se apegou, ele amava. Ó, você está vendo isso aqui no texto? Quem está vendo isso no texto? Botou ali? Não, né? Vocês estão lendo Bíblia? E pode ler Bíblia, né? Não celebrando, né? Pode tudo. Então, quem tem Bíblia, ele se apegou. E a palavra do Senhor diz que por causa desse apego, ele perverteu o coração indo para a idolatria. Quando ele vai para a idolatria, ele começa a servir cada Deus diferente. Cada mulher tinha um Deus e ele vai por causa de querer agradar aquelas mulheres, ele se envolve com todos aqueles deuses e o pior ainda, além de se envolver com todos aqueles deuses, ele ainda faz altar para todos aqueles deuses. E aí, amados, começa então a dividir o reino dele. E aí o Senhor chega para ele e diz assim, por causa da tua rebeldia, por causa da tua idolatria, porque você não andou nos caminhos que deveria andar, então vou tirar o reino de você e eu vou fazer isso na gestão dos teus filhos. Por causa da minha fidelidade com Davi, não vou fazer nos teus dias, mas vou fazer na gestão dos teus filhos. Pega as 10 tribos e dá para Jeroboão, e aí o filho de Davi vai ficar só com a tribo de Judá e Benjamim. Ali ele começa a perder, a herança dele começa a quebrar, a família dele começa a se separar, o reino começa a se quebrar, o reino de Salomão começa a se dividir e começa a se perder. Por causa da idolatria. Amém, amados?
E a idolatria dele vai entrar de uma forma terrível, que vai afetar o governo, o reino, a autoridade e a vida de todos os filhos dele, também a descendência dele. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Que a pior das cargas que eu identifico nas famílias, quando eu faço mapeamento, ou quando eu faço um trabalho de oração, é a carga espiritual. Temos que identificar quais são os deuses e falsos deuses que nossos antepassados serviram. Porque em Deuteronômio vai dizer, não se proste diante de falsos deuses, não faça para você escultura de nada para você adorar e se inclinar. Lá em Deuteronômio 5 é onde ele deixa muito claro que a idolatria vai trazer maldição para as terceira e quarta geração. Porque, a palavra de Deus diz que o Senhor nos deu toda sorte de bênção espiritual. O espiritual governa o natural. Então o homem começa a se perder primeiro espiritualmente e depois essa maldição espiritualmente falando começa a descer e operar o erro nos filhos da desobediência. Então é muito importante você fazer um histórico sobre os falsos deuses, o estilo espiritual, qual foi a herança espiritual da sua família, com quem os teus antepassados se envolveram, para quem fizeram altares, para quem fizeram entregas, para quem eles fizeram consagrações. É muito importante. E lembrar de uma coisa, cada um desses ídolos, eles têm um tipo de operação e, geralmente, quem os serve fica muito parecido com eles. A gente vai ter que falar agora por parábola. Amém? Por causa do presente momento que estamos vivendo. Mas você vai discernindo todas as coisas. Ok? Então, o mundo espiritual, ele é muito sério e a primeira coisa que os espirituais precisam fazer é se mover espiritualmente. Nós não somos um povo que trata só das questões psicológicas. Nós somos um povo que começa na ordem do Espírito e continua na ordem do Espírito e vamos conquistar tudo na ordem do Espírito. Amém? Então, tudo começa pelo Espírito, porque nós cremos que o homem, ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. Mas as coisas espirituais, elas trazem um legado de bênção ou de maldição. Então, a primeira coisa que você tem que fazer uma análise na tua vida é os altares espirituais que tem na tua vida, nos teus antepassados, e quebrar tudo isso. A segunda visitação de impacto que tem na nossa vida é nas emoções. Quando nós estamos sendo formados na nossa infância, a nossa psique, a nossa mentalidade, as crenças, o modo de falar, o modo de sentir, ele é todo formado na infância. E aí nós vamos construindo e sendo construída a nossa mente, a nossa vida, em cima das primeiras experiências. Então, analisar como que foi. Você sabe que um arqueólogo, ele estuda o passado de uma civilização, ou de uma nação, ou de um lugar. Como é que o arqueólogo sabe como que foi aquela cidade, como que foram aqueles moradores, como que eles se comportavam, como que eles morriam, viviam, sepultavam. Como os arqueólogos vão escavar? É ou não é? É através da escavação. Não é verdade? E eles vão escavando e vão se aprofundando. Todo elemento que eles acham traz a revelação de uma realidade, de como foi aquela cidade, como eram aquelas pessoas, e eles começam a compor uma ideia, uma história de como era aquele povo, de como eram os costumes, de como era tudo relacionado àquela cidade. Quem está entendendo? Como é que é a frase que falou aqui? Está me entendendo? Como é que é? Todos me entendem? Todos entenderam essa coisa da psique que eu estou explicando? E o engraçado é que Freud vai falar isso. Ele vai falar que a construção da nossa psique é como alguém que constrói uma cidade em cima da outra. Não é verdade? E esses elementos comparecem agora na vida adulta através da fala, através do modo de sentir, do modo de pensar e principalmente do modo de reagir, que são as emoções. Porque o que são sentimentos? É a minha parte pensante, é a minha parte cognitiva. É a parte que eu dou conta se eu tiver um bom pensamento.
E o que são minhas emoções? É a forma que eu expresso os meus sentimentos. É a forma que eu revelo para o mundo o que eu estou sentindo dentro de mim. Então, às vezes, eu estou com muita raiva. E se eu não tiver controle da minha raiva, eu vou expressar minha emoção. E eu vou partir para cima de alguém. Eu vou xingar. Eu vou falar alto. Eu vou perder a pose. A minha emoção vai revelar a raiva que eu estou dentro de mim. Mas quando eu tenho gestão das emoções, eu vou fazer com que o meu pensamento pense no que eu estou sentindo, questione o que eu estou sentindo e que eu tenha controle das minhas emoções, de modo que eu venha expressar as minhas emoções com equilíbrio e não trazendo alguma dificuldade de relacionamento ou problema para o lugar onde eu estou vivendo. Quem está entendendo? E aí a palavra vai dizer assim, irai-vos, sentimento. Eu entendo que você, às vezes, passa por esse sentimento de ira, mas quando diz assim, não pequeis, está dizendo assim, tenha controle para que as tuas emoções, que são estimuladas por impulsividades, não venha aflorar e você perca o controle. Ele está querendo dizer assim, tenha controle de ira, tenha controle dos teus sentimentos, para que a tua emoção não venha te tornar uma pessoa violenta, agressiva, precipitada, impulsiva. Então, a gente aprende a forma de se relacionar através das emoções também em casa. Então, por exemplo, a gente estuda sobre a família super exigente. A gente já sabe que a família que é super exigente, que critica tudo, que cobra demais, que se preocupa muito com a aparência, que se preocupa muito com o que os outros vão falar, com o que os outros vão dizer. Nós já sabemos que pode acontecer de a pessoa formada nesse ambiente de muita exigência sair com muita vergonha, muita rejeição, muito sentimento de cobrança. Nós já sabemos que é uma família que se expressa através da agressividade, explosivo, né? Pai explosivo, mãe explosiva. Gente, qualquer coisa está tacando a vassoura na cabeça do filho, qualquer coisa está fechando a porta na cara, né? Já viu aqueles adultos que não sabem conversar, te bloqueiam o tempo todo no zap? Não sustenta uma frustração. Se separa, vai embora, mete o pé, dá na cara, parte para cima. Não tem pessoas assim que são violentas? Elas não suportam a frustração no ego. Né? Elas são perigosas até de conversar com elas, né? Essas pessoas, quando vêm para a igreja, o Senhor faz com que elas encontrem outras pessoas bem para tratar com elas, assim, para jogar o ego bem no chão, para elas se ver o eu e ruína. Tem gente que às vezes vê o eu e ruína. É a desconstrução do espírito para te ensinar a lidar com as tuas emoções, para que você aprenda a pensar no que você está sentindo. A neurociência mostra que o nosso cérebro, a área pensante do nosso cérebro, se ela receber pensamentos positivos, ela protege a área das emoções. Olha que coisa linda! A própria área pensante racional do cérebro protege a área das emoções. Se você escolher trazer para a tua mente pensamentos positivo. Mas se você só pensar em coisas negativas, coisas ruins, aquela área das emoções vai ficar totalmente vulnerável, ela vai começar a receber um estímulo, vai liberar o hormônio do mal-estar e vai começar a fazer mal para todo o teu corpo. Aí você vai lembrar de quem? Do profeta? Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me faz ter. Essa linguagem do positivo e do negativo a gente aprende dentro de casa. Tem gente que cresceu numa família onde tudo é negativo. Só fala de coisa ruim, só fala de doença, só fala de perda. O sofrimento é colocado assim em lentes de aumento terríveis, valoriza muitas coisas ruins, não sabe celebrar a vida, não sabe buscar palavras e situações e lembranças que vai trazer um bom-estar. Tem gente que só sabe trabalhar. Você sabia que a forma que você lida com dinheiro você aprendeu dentro de casa? Até o jeito de lidar com dinheiro você aprende dentro de casa. Tem a ver com teu pai. A sua vida financeira tem a ver com o teu pai, como ele pensava dinheiro, como ele pensava sobre escassez, como ele lidava com o chefe. Então, por exemplo, já foi provado que filhos de pais ausentes, que é o pai que abandonou, que não assume, o pai que não quer nem saber, não é o pai presente ausente, aquele pai que não quer nem saber, já foi comprovado que essas pessoas têm dificuldade de lidar com o chefe.
Elas têm dificuldade de lidar com a autoridade, elas arrumam briga o tempo todo com a autoridade. Tem aquele que tem vergonha, que não aceita desafio para não se expor, porque ele tem vergonha de se expor. Então, ele vai ser o escapista. Ele escapa sempre de desafio que vai expor ele a algumas situações onde ele pode passar por vexame, por vergonha, humilhação. Então, ele evita. Ele é um frustrado, uma pessoa frustrada, porque poderia ir mais além. Por que não vai mais além? Porque isso vai exigir desafio, isso vai exigir uma série de coisas. Quem está me entendendo? Então, essa cidade construída debaixo destas emoções boas ou negativas é o que vai fazer a diferença na nossa vida adulta. Isso eu chamo de legado positivo ou legado negativo. Então, você repara biblicamente falando que quando o Senhor queria usar Gideão para mudar a história de todo Israel, na hora que ele diz, olha Gideão, eu quero que você se levante como libertador. Eu estou te levantando como alguém que vai lutar contra os filisteus e vai ser o libertador. De imediato, Gideão acreditou? Não. O que ele trouxe logo à tona na linguagem dele, na fala? O que ele revela logo? Eu sou pequeno. Eu sou pequeno para esse desafio. E por que ele dizia isso? Ele estava usando referência de onde? Da família dele, que era menor em Manassés. Então, nós temos muita busca na nossa memória, que já foi comprovado que memória tem a ver com aprendizado. Todo aprendizado está ligado à memória. Então, a gente busca na nossa memória muitas coisas para trazer um suporte para o que nós falamos, fazemos ou pensamos agora no presente. Por isso que eu falo dessa coisa da terra, da cidade que foi sendo deixada lá no profundo, que se foi construindo em cima. E o que é a memória, senão um monte de construções que ficaram para trás, que vira e mexe, a gente vai lá e aciona. E principalmente inconsciente aciona. A gente puxa as lembranças, os afetos, os cheiros. Quem aqui nunca sentiu um cheiro sem ter aquele perfume no momento, mas sentiu um cheiro daquela época que viveu, o cheiro de uma situação, uma memória afetiva? Não sente o cheiro? Mas o perfume nem está no momento, mas a pessoa sentiu. Por quê? Está ali a memória afetiva, guardando aquilo ali. Então, o nosso inconsciente tem esse poder de mexer nas nossas caixas do passado e trazer elementos de lá que vai estar, de alguma forma, participando da nossa vivência nesse presente momento. Então, a nível de idolatria, a nível emocional e a nível social. Por que a nível social? Porque eu sou socialmente muito do que eu penso, do que eu sinto, como eu ajo, como eu reajo. A minha vida social, ela é construída pela minha coragem ou por medos. É ou não é? E falando em medo, o maior legado que o homem recebe. Porque Deus fez Adão à imagem e semelhança dele. Qual é o legado que Deus deu para a humanidade? Que sejamos a imagem. Deus, quando pensa na gente, pensa em crescimento. Que ele diz assim, crescei. Você pode falar para a pessoa que está do outro lado? Você foi feito para crescer. Pode falar de novo? Você entende isso? Você foi feito para frutificar. Olha as palavras que ele declara. Crescer, multiplicar, encher. Oi? Crescer, multiplicar, encher. Oi? Pensa na tua carteira de dinheiro agora. Crescer, multiplicar, encher. Oi? Agora vocês falam, né? Falando dinheiro. Amém, amados? Toda pessoa estagnada, paralisada, esvaziada de propósitos, de planos, de sonhos, descasca a cebola. Tem um medo governando. Então Deus fez esse homem e essa mulher, a imagem e semelhança dele, e disse, cresça, multiplica e enche. Aí vem a serpente e vai deixar uma semente maligna no homem. E depois que o homem come do fruto, que ele comeu da manipulação da serpente, ele comeu do pai da... O diabo é o pai da...
E o homem comeu desse fruto com o DNA do diabo, da sequela. Então esse homem começa a viver a mentira. Aí que eu quero que você entenda. Porque quando o homem ouve a voz de Deus no jardim, o que é que ele começa a sentir? Medo. A partir do momento que ele se vê nu. Ele se viu nu. Quer ver uma coisa que atrapalha a nossa vida? A autoimagem negativa. Puxa, Deus faz o homem à imagem e semelhança dele, tudo tremendo, tudo maravilhoso. Agora ele come do fruto e se vê de uma forma negativa, constrói uma autoimagem negativa, porque o que é autoconhecimento? O autoconhecimento se constitui de autoimagem e de autoconceito. O que é autoimagem? Como eu me vejo. Autoimagem negativa, eu me vejo da pior forma. Autoconceito negativo, eu só falo o que é ruim de mim. Eu detesto tudo que é ruim em mim. E o homem começa a ter uma autoimagem negativa de si. Ele vê a sua nudez e ele começa a ter uma autoimagem negativa de si. E ele começa a ter vergonha, porque ele se esconde. E mais, ele ouve a voz do Criador e ele cria alguma ideia de que ele está com uma culpa terrível e que esse Criador vai destruí-lo. E ele começa a ter o que de Deus? Medo. As mentiras começam a falar o coração do homem, ele começa a ser governado pelo medo. Olha só, o medo é o pai de todas as maldições que tem por aí. Ansiedade tem a ver com medo, depressão tem a ver com medo, as fobias têm a ver com medo, insegurança tem a ver com medo. Você sabe que você deixou de entrar num monte de coisa que você deveria ter entrado porque você teve? Você sabe que você saiu de um monte de lugar que não era para você ter saído porque você teve? Você sabe que você não compra aquele carro que Deus já te deu há muito tempo porque você tem? Você sabe que você não fecha muitos contratos porque você tem? Você sabe que você não abre aquela empresa que Deus já mandou você abrir há muito tempo porque você tem? Você sabe que você não atende a um ministério porque você tem? Então, o medo é a maldição que governa as mentes que estão sem Jesus. E o medo produz escravidão. Porque todo escravo é atormentado. Por que ele é atormentado? Porque o medo atormenta. Mas aí o Senhor diz assim, com o Abba, vocês não vão precisar ter medo, porque vocês não são mais escravos. Agora vocês são filhos. Filhos, herdeiro de Deus. E ele ainda diz que o amor de Deus, quando é aperfeiçoado, quando o amor é aperfeiçoado. Ele diz assim, todo aquele que tem medo ainda não está... Gente, olha só, o que eu estou passando para vocês são códigos para a tua saúde emocional muito forte, tá? Todo aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não basta estar na igreja, tem que estar aperfeiçoado no amor do Abba. Só tem um jeito de você ser aperfeiçoado no amor do Abba. Quando você está conectado com o Espírito Santo, se relacionando com o Espírito Santo, ele te conhece, você conhece ele. É uma construção, é um relacionamento que vai te transformando e te mudando cada dia e ele vai se revelando para você. O mais tremendo da oração não é você pedir a Deus o que ele está cansado de estar preparando para você e já sabe o que você precisa. O mais lindo da oração é que Deus vai se revelando para você e quanto mais Deus se revela para você, mais você se conhece. Quanto mais você se conhece, mais você aprende a lidar com você mesmo. Você tem que se autoconhecer. Você tem que conhecer e é Deus que revela isso para você. Quando ele diz assim, eu te levei ao deserto para saber o que estava no seu coração. Deus não sabe o que está no nosso coração? Ele sabe, mas nós não sabemos o que está no nosso coração. E às vezes você está falando de uma forma que está atrapalhando o teu relacionamento, tua vida com teus filhos, está te atrapalhando até no seu trabalho. Porque hoje as empresas não estão atrás mais de quem é inteligente, estão atrás de quem tem inteligência emocional, porque às vezes você é uma pessoa inteligente, mas na equipe você destoa tudo, você fala alto, você grita com as pessoas, você revela na tua boca, na tua forma de falar soberba, você inibe as pessoas, e às vezes lá no trabalho as pessoas falam de você, te criticam, e você diz assim, não sei por que estão falando de mim, não entendo isso, eu sou tão legal. Não é legal não, é que você ainda não se enxergou e não olhou no espelho. Você precisa de um espelho para você se ver. E quem é que te mostra esse espelho? O Espírito Santo de Deus. Ele vai usar pessoas para revelar isso para você. Amém? Agora você veja
o segredo do medo. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu conheço o amor de Deus, a fidelidade de Deus, mais eu confio em Deus. Quanto mais eu confio em Deus, mais eu entendo o amor de Deus por mim. Quanto mais eu confio que Deus me ama, que Deus é fiel, que Deus cuida de mim, que Deus sabe o que está fazendo na minha vida. Quanto mais eu entendo isso, menos eu tenho medo. Tu pode reparar, quando você para de orar, você começa a sentir medo. Você para de orar, você começa a perder a visão. Você para de orar, você começa a perder a fé. Porque não basta eu ter uma caixa de som, um som maravilhoso na minha casa. Não basta eu ter toda uma estrutura de som na minha casa, se eu não conectar o som na energia. Amém? Às vezes a gente está em casa pensando em Deus, a gente está em casa como servo de Deus, mas a gente não está conectado na energia. Quem está me entendendo? Então, parece que quando você se desliga dessa conexão, você começa a ter algum mal-estar que já estava controlado vindo, você começa a ter algumas ideias estranhas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso você tem que estar sempre conectado em Deus. Porque você agora, vamos ler, por favor, comigo. O maior desafio aqui, Efésios 4, ainda não levantaram a plaquinha. Me ajuda com a placa. Senão, minha filha. Daqui a pouco eu já vou chamar o pessoal do louvor para a gente orar e fazer aquela oração de renúncia. Efésios 4, 20 e 24. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que, de fato, tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências da mentira, do engano. O diabo é mentiroso, ele mente o tempo todo. Ele mente o tempo todo que é o pior para você, que você é um fracasso, que você não pode, que você não vai conseguir, que você não tem direito, que você não é herdeiro. Ele mente o tempo todo. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então a vida muda quando o entendimento muda, irmãos. Amém? A vida muda quando o entendimento muda. E como é que o entendimento muda? Vindo por celebrando a recuperação. Porque a maioria gosta muito de uma palavra mágica. Tchau, 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 vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, e pronto, acabou. Mas no reino de Deus é lugar de gente cabeçuda, é lugar de gente inteligente. O reino de Deus é lugar de pensar, crer também pensar. E na medida que você é instruído, porque Ele é o mestre Jesus, na medida que você vai estudando, vai aprendendo, vai ouvindo, vai sendo transformado o seu entendimento. Por isso que eu falo, não basta ter Bíblia em casa e carregar a Bíblia. Precisa mover-se dentro da palavra, conhecer a palavra, ter revelação da palavra. Porque é a palavra que vai transformar teu entendimento. Quando muda teu entendimento, muda o seu modo de ver. Quando muda o seu modo de ver, muda o seu modo de fazer. Quando muda o seu modo de fazer, mudam-se os resultados. Amém? Porque é o pensamento que controla as emoções. É o teu pensamento que vai controlar as emoções. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim: irmãos, tenha sua mente transformada. Transita das formas. O que ele está dizendo? Tenha uma mente transformada para você experimentar. Aqui na terra você só experimenta. Só experimenta, coisa tão maravilhosa, tão gloriosa. Aqui você só experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe onde é que você vai ver tudo que é maravilhoso? No reino, quando tudo for restaurado. A glória que está para chegar para a gente aí, está tudo pertinho, amém? Mas aqui a gente experimenta. Mas ele vai dizer assim, você só experimenta pela boa, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, através de uma nova mente. E o que ele está querendo dizer? Essa tua mentalidade que foi construída na tua família, tem família maravilhosa, organizada, abençoada, mas tem família que foi uma bagunça, um quebra-quebra, é adultério, é separação, é ira, é xingamento, ok? Teve uma idade sua que você não sabia quem você era. Você estava construindo a tua personalidade.
Como é que a tua personalidade foi construída? Com aquilo que falaram de você. Então, essas vozes, elas ainda ficam no nosso inconsciente. Se essas vozes foram palavras de encorajamento, palavra de amor, de pertencimento, de aceitação, você está bem emocionalmente falando. Mas se faltou encorajamento, faltou amor, faltou o olhar para você, faltou investimento, faltou tudo aquilo que é sadio para uma alma sadia, pode ser que hoje você esteja em frangalhos tentando lidar com as tuas angústias e com as tuas necessidades. E aí você vai ver que nós somos filhos da aliança que o Senhor Jesus Cristo fez conosco, quando Ele fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Ele espera que nós, agora que somos crentes, tenhamos famílias sadias, benditas e abençoadas, por causa da aliança que nós temos com Cristo. Que eu não sei por que cargas d'água, que o homem foi todo sequelado mesmo. Isaac não deu para Jacó o olhar que ele precisava. E ele se tornou um usurpador. Aí você vai ver Isaías falando para Isaac aquilo que ele fala para todo Israel e fala para nós que fomos enxertados, que nós agora somos Israel de Deus, amém, amados? Quando ele fala para Jacó, está falando para Israel. Quando fala para Israel, está falando para nós, que nós somos Israel de Deus, amém? Por causa da aliança, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele falou isso para Abraão, por causa de Jesus Cristo. Então, se estamos em Cristo, o que se fala para Israel, fala para nós. E aí ele chega para Jacó e fala assim: Jacó, não temas. Por que ele fala? Porque todo rejeitado tem muito medo, todo abandonado tem muito medo, todo aquele que cresce numa família dividida e partida tem muito medo. Aí ele fala assim: Jacó, não tema. Aí depois ele fala assim: porque eu te elegi. Porque quem cresce numa família carregando um manto de rejeição é doente da alma. Porque o manto da rejeição é a pior que tem. Já foi provado que a rejeição dói como a dor física. Então, pessoas que passaram por rejeição, se elas não tratarem, o presente, a vida futura, a vida de adulto, será também sequelada por causa da rejeição lá atrás. E às vezes a rejeição não é porque o pai e a mãe rejeitou. Ainda tem isso. Porque Jesus falou assim: se os teus olhos forem bons, então tu comum. O que Jesus falou assim? Tua vida depende muito do jeito que você é. Se você olhou e entendeu que a tua mãe te rejeitou, fez inscrição na rejeição, pronto, acabou. Por isso que às vezes está fazendo gabinete e as mães estão perto e dizem assim: eu nunca rejeitei, eu amei, eu dei tudo para igual, tratei os filhos tudo igual. Mas se a pessoa fez uma leitura de que era rejeitada, acabou. Ela fez inscrição na rejeição e acabou. Quem está entendendo? E aí ele fala assim: eu te elegi. Ele fala para Jacó: eu te elegi. Ele está falando para todos que foram rejeitados: eu te elegi, eu te escolhi. E o mais lindo é isso, que ninguém aceita Jesus porque quer. Todo mundo aceita Jesus porque o Espírito Santo fez uma obra e escolheu essa pessoa para Deus. Por isso que ele disse: todos que o meu Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. Aí ele fala: Jacó, eu te elegi, eu não te rejeitei, eu te escolhi. Agora, o que é mais lindo? Para encerrar, quando Jesus sobe, ele diz assim: eu não vos deixarei órfãos. O órfão no grego, o que Jesus está querendo dizer é assim: eu não deixarei vocês sem orientação, sem mentoria, sem direção, sem conselho, sem alguém que ensine vocês e guie vocês nos momentos mais difíceis. Quem está entendendo? Aí ele diz assim para Jacó: não tenha medo, porque por algum motivo Isaac não conseguiu fazer isso. Te deixou na mão da Rebeca. Mas mãe é mãe. Você precisa ser um homem, você precisa ser direcionado pelo teu pai. Ele diz: mas não tenha medo, porque eu te tomo pela mão direita e eu te guio. Engraçadinho. Eu ia pegar a esquerda, ela me deu a direita. Quem entendeu essa palavra? Aí você vai ver os livros de histórias, mostrando ali quando Deus conecta com o homem, né? Aquela mão que vem do alto, né?
e faz assim. Quem já viu isso? Eu faço essa leitura desse religare, que é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo nos toma pela mão direita, o Abba, ele está dizendo assim: despoja da tua velha criatura, saia desse lugar de filha abandonada, rejeitada, esquecida, saia desse lugar de filha acusada, não compreendida. Saia desse lugar de filha que nunca pôde contar com ninguém, sempre teve que cuidar de você mesma, porque eu te tomo pela tua mão e eu te levo, eu te guio, eu te amei, eu te escolhi. Se alguém te rejeitou, deixa esse legado para trás, porque agora você é nova criatura, e essa nova criatura é do meu particular tesouro, é menina dos olhos de Deus, essa nova criatura é herdeira. Eu tirei você desses lugares de humilhação e de vergonha e te coloquei no alto retiro, e eu te fiz assentar nas regiões celestiais. Amém? Pode acontecer? Isso que é libertação. Pastora, minha família foi sacerdote de Satanás, do príncipe das trevas. E daí eu te dei uma coroa. Coroa é autoridade. No nome de Jesus, você manda que todos saiam da tua vida, leve as maldições, leve as correntes, leve as pragas, as feitiçarias, leve tudo da sua vida, porque todos os demônios dominadores, todas as potestades, seja o ídolo qual for, foram todos expostos lá na cruz do Calvário, e o nome de Jesus está sobre todo nome. Aí ele diz assim: eu te dei o meu nome, vocês agora têm o meu nome, são herdeiros com Cristo Jesus, vocês têm autoridade, usa a tua autoridade. Por isso que ele diz: nos últimos tempos os crentes vão perder a autoridade, e ele diz lá no finalzinho, através do profeta: guarda a tua coroa, para que ninguém te roube essa coroa. Isso é autoridade, e essa autoridade é para botar a tua vida para o alto, a tua vida para cima. Vou te falar uma coisa: eu não sei o que será do Brasil, mas eu sei o que será de você. Você nunca vai cair do reino, você nunca vai deixar de ser filho amado, filha amada, porque nós somos do reino de Deus, e o reino de Deus jamais perderá sua autoridade, porque a lâmpada de Davi jamais se apagará, esse reino jamais terá fim. E quem é você que está aqui? É alguém que entregou a vida para Jesus e que agora precisa se despojar, ser desconstruído, ser liberto de toda essa mentalidade que carrega essas malas de dor, esses legados de humilhação e de vergonha. Você foi chamado para ser flecha. Na visão bíblica, família é assim, os filhos são flechas. Lá no Salmo 127 diz que todos os filhos são flechas. Você é uma flecha. Deus quer que tu vá além do teu pai, vai além da tua mãe. Se o teu pai passou miséria, você tem que ter para dar, você tem que ter para emprestar. Se o casamento dos teus pais for uma desgraça, você vai além, você é flecha. O teu casamento será luz para a tua família, o teu casamento será exemplo para a tua família, porque você tem autoridade para isso, amém? Se teus pais não conseguirem estudar, o Senhor quer que você faça faculdade, o Senhor quer que você faça mestrado, Ele quer que você faça pós. Se o teu pai nunca teve um carro para se locomover, Ele quer que você tenha o teu carro, Ele quer que você tenha tudo que o teu pai e tua mãe não teve, amados. Amém? Porque quanto mais a sua mente for liberta, mais você vai conquistar as coisas. Agora, mais importante do que ter é ser. O povo que se sente amado. Se tem um povo que tem que se sentir amado, é o povo de Deus. Um povo escolhido, um povo sadio. O povo de Deus tem que ser sadio. Um povo que sabe lidar com as suas emoções. Um povo que sabe lidar com situações difíceis, porque Ele é luz. Toda situação de treva, você sabe lidar com ela em Cristo Jesus. Porque se você é a luz do mundo, então tem que ter luz para a tua própria vida. Você tem que enxergar as situações da tua própria vida. Amém ou não amém, como diz o apóstolo? Tu recebe essa palavra? Amém? Pastora, mas no passado eu fiz pacto com o demônio. Pode ter feito pacto com o demônio que for. Maior é o pacto que tu fez com Jesus Cristo, irmãos.
Ah, mas lá eu derramei sangue. E o sangue do Cordeiro de Deus que está sobre você, esse sangue é mais importante do que qualquer outro sangue. Então se levanta de toda estagnação, porque é guerra. Para que Efésios vai falar de uma armadura se não fosse guerra? E ainda tem que usar espada, tanto é guerra que tem que usar uma espada. Então eu quero encorajar você. Não importa, se eu fosse contar aqui a história da minha vida, o legado, e vou te dizer, hoje as minhas pregações, os meus ensinos, eu já não tenho mais agenda para esse ano. Eu estava falando para a pessoa, não tenho mais sábado esse ano, eu não tenho como te atender. A pessoa, mas é novembro. Eu falei, eu só tenho esse sábado aí, eu não tenho outro. A pessoa pensa até que eu estou com má vontade. Mas, amados, tudo que eu ministro, que eu ensino, eu aprendi dentro de casa, nas minhas dores, nas minhas situações, nas minhas lágrimas. Eu sofri na área da paternidade e hoje eu ministro na área da paternidade, porque nós somos igual José. Aquilo que Deus permitiu que você passasse é para ser transformado para a glória de Deus, porque Ele nunca tirou os olhos de você. Antes da fundação do mundo, Ele te chamou e Ele te botou nessa família, já sabendo que você ia passar por tudo isso. Então, por que Ele permitiu? Porque Ele tem um propósito com a tua dor. Amém? E essa dor não é para te matar, não é para te jogar na humilhação, não é para te jogar na depressão, é para te ensinar, é para te deixar mais forte, é para te deixar uma pessoa preparada. Mas o inimigo vem, pega todo o legado de família, bota um fardo em cima da gente e faz a gente arrastar corrente. Não arrasta mais corrente, porque agora tu não vive mais debaixo do legado do primeiro Adão, nem do teu pai e nem da tua mãe, se foi uma coisa negativa. Você agora vive debaixo do legado de Jesus Cristo. Somos herdeiros com Cristo Jesus. Então não deixe o diabo ficar te humilhando, nem te pisando, porque agora você é mais do que vencedor. Tenha a mente de vencedor. Por favor, olha para a pessoa que está ao teu lado, toca nela e diz assim, eu estou tocando na pessoa que é mais do que vencedora. Em nome de Jesus. Amém? A gente aprende a perdoar, irmãos, dentro de casa ou não, guardar rancor, guardar amargura. Tem famílias que são amargas, tem famílias que não perdoam ninguém, ninguém fala com ninguém, são separadas. É a linguagem do desamor, é a linguagem do mérito. Eu só te amo se você fizer tudo certinho. Se você errar, eu paro de te amar. Não é isso que a gente ensina. O que a gente ensina e aprende é que temos que perdoar toda vez que alguém se arrepender, porque se alguém que se arrependeu está sendo o quê? Transformado de glória em glória. E não podemos julgar ninguém, porque às vezes a pessoa no presente é aquilo ali como sequela, como fruto de toda uma história de vida e que ela encontrou com você. E você vai ajudá-la a carregar suas cargas até que ela se livre delas. Então, você que está aqui nos celebrando por causa das drogas, por causa do vício, sabe por que você procura droga e procura vício? Porque tem uma falta dentro de você. Tem uma falta, tem um buraco. Você precisa de uma satisfação. Você precisa de ser recompensado de alguma forma nessa satisfação, nessa falta. Mas só Jesus vai saciar você nessa tua falta. Então, Salomão aprendeu com o pai dele. Não aprendeu com o pai dele a rejeitar o desejo da carne. Ele era carente, queria ser amado, tinha tanta mulher e parece que isso não tamponou a falta dele. Dependência emocional. Quantas meninas têm dependência emocional porque viu a mãe que tinha dependência no pai? Ela cresceu com aquela mãe dependente emocional. O pai ia embora, ela queria ir de volta. O pai humilhava e voltava, ela continuava com ele. Ela chorava, ela implorava para ele ficar. Aprendizados. Tem gente que é 7-1 toda a vida, porque aprendeu com a família onde tudo tem que dar um jeitinho brasileiro, onde ninguém sabe pagar o preço para ser justo. Aprendizados, que vai gerando crenças, modo de pensar, que nós, quando chegamos em Jesus Cristo, Ele vai quebrando aquilo tudo em nós e vai construindo em nós uma nova natureza, uma nova criatura. Se as pessoas soubessem o que é pecado, o que é iniquidade, elas
elas viviam arrependidas e buscando cura para os seus pecados. Porque a iniquidade é uma semente maldita. Planta e ela depois paga um salário. Porque o salário do pecado é a morte. Eu acompanhei essa semana o testemunho de um homem que estava preso. E ele se converteu. E ele agora prega assim na rua, ele quer que todo mundo saiba. E ele veio me contar e ele disse: sabe, pastora, eu estava numa cela junto com ratos. Meu pé dentro de um esgoto. Eu sofri muito na prisão. E um dia eu falei com Deus: Deus, só porque eu bati na minha cunhada. Só. Aí ele disse que Deus falou assim com ele: não. Por causa daquela menina de 16 anos que você pegou. É por causa do abuso que tu fez com aquela menina de 16 anos. Aquela dívida que ficou lá para trás estava sendo cobrada agora aqui. O motivo que ele foi para a prisão, o sofrimento era tão grande que ele estava assim, por causa daquilo. Mas é porque tudo que o homem semear, isso ele colherá. É muito grave. Às vezes a pessoa está no cativeiro por causa do que ela plantou lá atrás. O Senhor, Ele nos perdoa, mas as consequências dos nossos erros, elas às vezes têm que lidar com ela. Tem filhos feridos por causa do pecado do pai e da mãe. Foi um adultério, uma separação, uma traição, mas aquilo ali foi uma rachadura na identidade, na personalidade dos filhos. E agora que os filhos são rachados, estão também criando os filhos com fissura, rachadura, e os netos virão carregando as cargas por causa daquela atitude lá em cima que foi errada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então essas mazelas de família, o impacto da genealogia vem através disso. Coisas que vão se levantando contra a natureza de Deus, contra a vontade de Deus. Elas são espirituais, são emocionais, são por atitudes, são palavra, arrogância, soberba, altivez. A palavra do Senhor diz que toda pessoa soberba, ela é resistida. O Senhor resiste o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. E a palavra do Senhor diz que a ruína anda com a altivez, com a soberba. Rebeldia. A rebeldia é uma iniquidade que também desce dos pais para os filhos. Assim como a rebelião é uma rebeldia contra Deus, todo pecado é uma rebeldia contra Deus. Às vezes a pessoa está tendo uma vida miserável. Por quê? Porque ela tem uma trilha de rebeldia. Agora eu vou contar uma coisa para a gente orar, amém? Gente, vocês estão tão tensos. Dá para rir aí para mim, por favor? Vocês estão todos salvos, lavados. Eu vi um menino de 4 anos que não respeitava ninguém. Todo mundo comentando que o menino era insuportável. 4 anos. 4 anos. Na igreja, todo mundo reclamando, na escola também. Um menino assim que ninguém acredita. Família de crente, família abençoada. Mas é assim, por exemplo, você criou o teu filho nos caminhos do Senhor, mas não quer dizer que ele vai casar com a menina que não traga uma carga de maldição. É ou não é? E quando essa menina vem trazendo essa carga de maldição, você tem que escolher. Ou você vai ser a libertação, a salvação dela, ou você vai deixar que os problemas dela afetem também tua família. E aí esse menino, o pai, um pai amoroso, e o menino ali fazendo malcriação com o pai, rebeldia contra o pai. Uma coisa terrível, terrível, terrível. E o pai assim tentando não ser agressivo. Quando eu percebi isso, eu estendi a mão e disse assim: repreendi aqueles demônios. Demônio de criança, sabe qual? Repreendi aquela casta de demônio. Repreendi em nome de Jesus. O menino ficou assim. E eu disse para aquele pai: pai, nem tudo é educação, às vezes é espiritual. Mas o Senhor falou assim: isso é por causa da mãe dele. Porque a mãe dele foi rebelde com a mãe dela a vida inteira. Só que ela veio de outro estado. Está sendo conhecida agora por essa família. Então eu cheguei para essa moça e disse assim: se você precisar mandar um zap para tua mãe, pedir perdão à tua mãe por tudo que você fez antes de vir para o Rio de Janeiro, você peça perdão à tua mãe. Pontua cada coisa que você fez como rebelião contra a tua mãe e contra teu pai. Ela não questionou nada, ela se calou. E aí eu comentei com uma pessoa que a conhecia,
Falei, olha, Deus me deu uma palavra para ela, eu estou crendo que é por aí. Essa pessoa disse assim, pois é. Ontem ela me disse, eu vejo meu filho fazendo comigo tudo o que eu fazia com a minha mãe. Iniquidade passando de pai para filho. A rebeldia é uma das grandes causas de vida destruída. Porque a palavra diz que todo rebelde vai habitar em lugares sequíssimos. Por isso que a obediência é a grande bênção. Agora fala aqui para mim enquanto eu tomo essa água. Quem ensina obediência dentro de casa, o pai ou a mãe? O que vocês acham? Por Efésios 5:22, é a mãe quando obedece e respeita o pai. Ela ensina com a própria vida. O pai é a lei, a ordem, o governo. Mas se a mãe não submete e não respeita ele, não adianta ter ordem e ter governo. A mãe ensina com a própria vida o filho ser obediente. O lugar da mãe é forte ou não é? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?